Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Feliz no Senhor, por mais uma oportunidade na qual Deus nos dá de poder estar na casa dEle, não é verdade? Podíamos estar em qualquer lugar, podíamos estar até mesmo perdidos neste momento, mas um dia Ele achou graça sobre as nossas vidas e nos deu um novo nome, nos deu uma herança, nos deu uma vida eterna, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para louvar a Ele, né? Toda honra, toda glória seja dada a este Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia neste momento, no livro de Êxodo, capítulo 33. Quero agradecer a pastora Sumara, pastor Rony, pela oportunidade, o pastor Haroldo, que está na direção desse trabalho, meus amigos aqui, pastores, meus irmãos, que têm sido incentivo na minha vida, o pastor Elmir, que tem sido um instrumento de Deus na minha vida, também tem me ajudado bastante. E essa semana eu estive muito contente com Deus. Semana passada o pastor Elmir estava ministrando a palavra e na hora que ele leu esse texto, Deus começou a falar algo no meu coração e eu queria compartilhar essa noite. Fiquei muito feliz em saber que eu estaria ministrando hoje. O tema dessa campanha é: eu marquei um encontro com Deus. Algo interessante que quando eu ouço a palavra, eu marquei um encontro com Deus, eu creio que cada um de nós aqui, se eu perguntasse o que você faria no seu encontro com Deus nessa noite, eu creio que cada um de nós teríamos um motivo diferente um do outro para encontrar com Deus nessa noite. Mas eu quero ser obediente à palavra de Deus, eu quero ficar dentro do texto no qual nós lemos, e eu quero falar sobre o motivo que levou Moisés nesse dia aqui do texto a marcar um encontro com Deus, a se encontrar com Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 33, como eu já disse, no versículo 1 a seguir, que diz assim: diz o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e este povo, que te restaste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os caldeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouviu o povo essas palavras más notícias, pondo-se a prantear, e nenhum deles vertia seus atávios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: dizes aos filhos de Israel: eis povo dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tua tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava sair à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saiu para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da tenda, e olhava-se pelas costas, até ele entrasse na tenda. Uma vez Moisés dentro da tenda, descia-se uma coluna de nuvens e se punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que descia à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à sua tenda, o adorava. E o Senhor falava a Moisés face a face, como qualquer fala a um amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu serviçal, filho de Nun, não se apartava da tenda. Amém? Possa se assentar neste momento. Quando eu era mais novo, minha mãe tinha um ditado que ela falava assim: a gente só dá valor quando a gente perde. E por mais que seja um ditado popular, há uma verdade nisso. Muitas das vezes a gente só aprendemos a dar valor quando nós perdemos. E é justamente quando eu leio esse texto aqui, eu vejo o que aconteceu com Israel. O perigo que ameaçava Israel. De todos os momentos difíceis que Israel teve na presença de Deus, eu creio que não há outro mais temível do que este aqui. Do que esse do capítulo 32 e 33 do livro de Êxodo.
Para que vocês entendam, nós sabemos como Israel estava ali no Egito, debaixo das mãos fortes de Faraó. A Bíblia fala que Israel era oprimido, Israel era escravizado, debaixo de dura servil diante de Faraó. E a Bíblia fala que esse povo ali no Egito, naquela situação, naquele sofrimento, começa a clamar a Deus. E a Bíblia fala que o povo clamava, e até que Deus ouviu as orações do teu povo. E a Bíblia fala que Deus agora chama Moisés ali do meio daquela sarça ardente, e a primeira revelação de Deus a Moisés é: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é lugar santo. A primeira revelação que Deus traz a Moisés é de que Deus era um Deus santo, um Deus separado. O lugar onde Moisés pisava não era santo porque era um lugar especial, mas o lugar era santo porque a presença de Deus estava naquele lugar. E a Bíblia fala com Moisés, Deus fala com Moisés: vai agora até o povo de Israel, fala que eu os tirarei do Egito. E nós conhecemos essa história de escola dominical desde pequeno. Deus ali vai com um braço forte no Egito, invade o Egito com aquelas 10 pragas, humilhando os deuses do Egito, e tira Israel junto com Moisés com um braço forte ali, guiando Israel até o Mar Vermelho. A Bíblia fala que Deus ia guiando o povo pelo caminho, aquela coluna de fumaça, aquela nuvem durante o dia trazendo sombra e à noite aquecendo o povo. Nós vemos como Deus abriu o Mar Vermelho. Nós vimos ali como Deus atravessou aquele mar ali, como guerreou por Israel. A Bíblia fala também que eles ao pé do monte Sinai, Deus descia naquele monte e o monte sacudia, chamegava. Era a presença de Deus. Os povos ao redor tudo temia, porque nunca tinha havido algo igual. Aquela presença, aquela nuvem que envolvia Israel, aquilo ali identificava que Israel era um povo separado, um povo escolhido, um povo diferente. E a Bíblia fala assim, e Deus fala a Israel: sede santo porque eu sou santo, santificai porque eu morarei no meio de vós, e eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus santo. E a Bíblia fala que Israel ali, no pé do monte Sinai, Deus mais uma vez chama Moisés para que suba ao topo do monte. E o povo fica no arraial junto com Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote. E a Bíblia fala que ali no monte, Moisés passa 40 dias. E o povo não ouve sinal. O povo não ouve barulho. O povo simplesmente vê que Moisés sumiu. E aí nesse momento o povo vai até o sacerdote Arão em um movimento de complaint, de contenda, pressionando Arão, fala assim: ei, façam deuses para nós, faça Deus que vá diante de nós, porque esse tal de Moisés já não sabemos o que aconteceu com ele. E a Bíblia fala que eles fizeram um bezerro de ouro. Esse bezerro simbolizava os deuses do Egito, um deus do Egito e um deus pagão, um deus que simbolizava a fertilidade e também a força. Israel agora pega esse bezerro e não somente ter contentado em ter feito, eles agora levantam um altar para o Senhor e apresentam esse bezerro diante da presença do Senhor. E naquele momento a Bíblia fala que Deus clama lá de cima a Moisés e fala assim: desce, desce porque aquele povo pecou contra mim. E quando eu olho isso aqui, eu vejo quantas vezes isso acontece com nós. Nós vimos como Deus nos tirou da mão do inimigo, da mão de Satanás. Como Deus nos arrancou com um braço forte. Essa semana eu completei 34 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso ver o quantos livramentos nesses 34 anos Deus me deu. E eu sei que eu não sou o único aqui nessa noite que viu o movimentar de Deus sobre a sua vida no decorrer dos anos, no decorrer da caminhada com Deus. Quantos milagres você foi testemunha? Quantos prodígios você pode contemplar? E a Bíblia fala aqui, que mesmo contemplando todos esses milagres, Israel, pelo silêncio de Deus, e porque Deus tinha parado sobre aquele lugar,
Ele não entendendo o tempo de Deus, eles tomam a decisão de criar um Deus que representava a força dos seus braços. Quantas vezes nós não agimos dessa maneira? Nós olhamos e vemos que Deus muitas das vezes tem demorado e fala assim, não, peraí, Deus tem demorado demais. Eu vou criar um Deus para mim. Eu vou tomar um caminho, para que Ele me guie em um caminho melhor. Porque o caminho de Deus está demorando demais. Deus está demorando neste caminho, eu vou criar algo. E você toma a força dos seus braços e cria algo. Toma uma decisão. E não somente tomar uma decisão que peca, que vai você contra Deus. Você ainda se comporta como se aquilo fosse algo que agradasse a Ele. Quando eu vejo aqui, aquele povo ali diante, com aquele bezerro de ouro ali, sabendo que Deus havia dado um mandamento falando, não cria imagem, não cria esculturas, não adore outros deuses. Naquele momento era como que aquele povo olhasse para Deus e falasse assim, ei, nós queremos um Deus como os deuses pagãos. Nós queremos que na nossa vida aconteça como na vida dos pagãos. Rejeitaram a Deus. E eu perguntei, Deus, de que maneira muitas das vezes, Pai, nós cometemos esse erro de tentar tomar caminho e ainda tentar, ó Pai, agradar a Ti em adoração. Nós sabemos que o altar era lugar de adoração, lugar de consagração, lugar de comunhão. E aonde é que muitas das vezes nós, com os nossos bezerros de ouro, com as nossas forças, sabendo que nós estamos pecando contra Deus, venhamos adorar Ele diante da presença dEle? E eu comecei a perguntar a Deus, e Deus falou assim, muitas das vezes, sabe quando que é, meu filho? É nos cultos, é na Santa Ceia, é diante da minha presença. E a Bíblia fala que naquele momento que eles adoraram ali com aquele bezerro, a fúria de Deus se estendeu. De maneira que Moisés desceu rapidamente do monte ali. Moisés começa a repreender o que vocês fizeram, o que vocês cometeram diante de Deus. E a Bíblia fala que o povo começou a ser punido por Deus. E Moisés também agora chamou os levitas, aquele que estava do lado dele, e trouxe uma guerra civil no meio do povo. Houve morte, houve miséria, houve peste, houve destruição, porque o povo havia pecado contra Deus. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual são o seu comportamento diante da presença de Deus, do testemunho da glória de Deus. Mas a Bíblia fala que Moisés, ali naquele momento ali, Moisés ele tomou um caminho diferente. O povo de Israel, ao entender aquele pecado, ao entender que aquilo que ele havia praticado tinha ferido o coração de Deus, tinha contaminado o arraial, a Bíblia fala que eles arrancaram os seus atavais. Atavais era uma espécie de pingente que eles usavam, que simbolizava honra, que simbolizava autoridade. E eles vão ali e arrancam aquilo, e se humilha perante o Senhor. Eu não sei qual tem sido a sua vida nessa noite, qual tem sido a situação na qual você tem vivido diante do Senhor. Mas naquele momento ali, eles arrancaram atavés e se humilharam. E eu vejo interessante que Moisés, ele arranca a tenda do meio do povo. E ele instala ela no deserto, longe do arraial. E eu comecei a ler e meditar nesse texto. E isso quer dizer que, se Moisés, ele poderia ter chamado a presença de Deus ali mesmo no meio do arraial. Mas se ele chamasse a presença de Deus no meio do arraial, aquele povo teria sido consumido por Deus. Porque Deus era um Deus santo. E Moisés vai ali, então ele puxa a tenda para fora do arraial. E o povo se humilha perante Deus. E a Bíblia fala que Moisés, ele entra na presença de Deus. Ele entra ali na presença de Deus, mas não para pedir algo em particular para ele. Mas não para pedir algo em particular somente para o povo. Mas ele entra ali para clamar
para que Deus não deixasse da presença dele no meio do povo. Meu irmão, é muito bom, anjo, é muito bom as bênçãos, mas é bem melhor as bênçãos com a presença de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque com o anjo acontece também. O povo talvez chegaria na terra, mas com a presença de Deus, eles vão ir mais além. A paz, Deus fala assim, quando Moisés ali intercede pelo povo, e Deus fala assim, não, por você, Moisés, pelo seu pedido, eu trarei de volta a minha presença para o meio de vós, para o seu meio, minha presença irá diante de vós, e vos darei paz. Essa não é uma paz comum que o mundo tem, essa é uma paz que só vem quando nós estamos em comunhão com Deus, quando realmente nós estamos em um relacionamento verdadeiro com Deus. E esse é o posicionamento que eu vejo que Deus nos chama, assim como chamou a Israel. Israel poderia até mesmo entrar na terra prometida com um anjo, mas não seria a mesma coisa. Eles optaram pela presença de Deus. E eu vejo aqui algo interessante, que eles estavam bem perto de Canaã. Talvez se o anjo fosse com eles, teria sido mais rápido também. Mas quando Deus guia o caminho, é no tempo dele, da maneira dele. E Deus fez assim com Israel. Foi daqui que Deus começou a levar Israel para o deserto, para provar o que estava no coração de Israel. Mas Israel, ele estava com a presença de Deus mais uma vez sobre o arraial. E é isso que vale sobre as nossas vidas. É a presença de Deus. Eu podia falar aqui, contar testemunho das minhas vidas, de vários momentos da minha vida, de vários livramentos. Mas teve um momento onde eu me afastei da presença de Deus. E quando eu medito, naqueles momentos onde eu estive afastado da presença de Deus, eu vejo que os melhores momentos da minha vida foi quando eu resolvi dar olhos para as coisas de Deus para mim, esperar o tempo de Deus amadurecer na minha vida. Eu vejo aqui também na vida de Davi, no Salmo 51, quando ele fala: Deus, não afaste de mim o teu espírito, e não afasta de mim a tua presença. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem no qual Deus chamou ali, do meio das malhadas, um homem que Deus levantou como rei, um homem que viu o poder de Deus agindo sobre a vida deles, vencendo o exército, um homem que em todos os momentos da sua vida consultava a Deus. Mas no momento da vida de Davi, a Bíblia fala que era tempo de ir para a guerra, e Davi ficou no palácio. E a Bíblia fala que naquele momento Davi, ele cai e peca com Batseba. E naquele momento Deus envia Natã diante de Davi, para poder trazer a lembrança de Davi, o pecado de Davi, aquilo que Davi havia cometido. E Davi entendeu a gravidade da situação. E Davi, naquele momento ali que ele entende, a Bíblia fala que Davi, ele se rasga as suas vestes e se humilha perante Deus. E aqui ele lê o Salmo 51. Salmo 51, eu quero ler com vocês nessa noite. Davi, ele se rasga na presença de Deus. E aqui ele começa assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente das minhas iniquidades, purifica o meu coração, pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei, ó Deus, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serei tido-se como por justo na tua fala, e puro aos teus julgar.
Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, e no íntimo recondita-se de fazer. Conheça a sabedoria. Purifica-me como um esôfago, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei alvo, mais do que a neve. Faz-me ouvir de júbilo e de alegria, para exultarmos os ossos que esmagastes. Esconde o rosto do meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me reputes da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Capítulo versículo 11, esse que eu acabei de falar. Restitui em mim a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos teus transgressores os teus caminhos, e os teus pecados se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, e da minha salvação. A minha língua exulta na tua justiça. Fala de um homem que se aquebrantou, entendendo a condição no qual ele estava diante de Deus, entendendo que se ele continuasse naquela situação, ele morreria espiritualmente. Eu creio que nos nossos dias hoje tem faltado muito Davi. Tem faltado muitos Davi em nossos dias. De nós olharmos para dentro de nós e refletirmos. Assim como Paulo fala ali em Coríntios, ali quando ele fala, examinar pois o homem a si mesmo. Eu acho que tem faltado mais de examinarmos a nós mesmos perante o Senhor. E pedirmos perdão. E buscarmos a presença de Deus mais uma vez para as nossas vidas. Pode faltar o pão, pode faltar a água, pode faltar a roupa, pode faltar a saúde, mas não pode faltar a presença de Deus na vida de um crente. Porque sem alimento, mas com Deus, Ele é sustento. A Bíblia fala que Moisés ficou 40 dias em cima daquele monte. E eu estava lendo um comentário de Flávio José. A Bíblia fala que ele ficou 40 dias em jejum ali em cima. Flávio José fala que Moisés ficou 40 dias isolado na presença de Deus, em jejum. Talvez não tinha comida lá em cima, mas tinha presença. A presença de Deus em nossa vida é que faz a diferença. Sabemos que aqui no livro do Antigo Testamento, a presença de Deus, ela vinha no meio do povo, eles habitavam ali, eles podiam contemplar a presença de Deus, assim como contemplou aqui diante da tenda de Moisés. Eles poderiam contemplar a presença de Deus ali na nuvem de fogo. Eles poderiam contemplar quando Deus descia no meio do tabernáculo. Mas no nosso dia hoje nós sabemos que a presença de Deus, ela habita dentro de nós. É ela que nos guia pelos nossos caminhos. Que nós possamos a cada dia buscar, manter esse Espírito Santo fluindo dentro de nós. Mantendo esse Espírito Santo de Deus, essa presença de Deus crescendo dentro de nós. Moisés, no antigo aqui na aliança aqui, na época de Moisés, só 3 poderiam entrar na presença de Deus. E realmente sentir aquela presença de Deus palpável. Era Moisés e o sumo sacerdote, Arão e os seus 2 filhos. Que uma vez por ano, às vezes, Arão e os seus 2 filhos entravam na presença de Deus para oferecer sacrifício. Mas hoje não. Hoje nós temos esse livre-arbítrio, esse livre acesso, de entrar na presença de Deus na hora que nós queremos, porque Ele está em nós. Mas o mesmo zelo que havia aqui de um Espírito Santo, de um Espírito separado, de um entendimento separado, há para as nossas vidas nesses dias. Se nós deixarmos, muitas das vezes, as impurezas, o pecado, as nossas próprias vontades tomar o caminho que pertence ao Espírito Santo de Deus, nós estamos sujeitos a perder Ele de nossas vidas. Que nessa noite aqui, é simplesmente
um símbolo daquela tenda onde Moisés entrou naquele dia em intercessão em busca da presença de Deus no meio do povo, para guiar o povo sobre o deserto. Que você nessa noite, talvez quando você sair do seu lugar, você entre aqui pedindo também. Reflita neste momento, examine a si mesmo neste momento, e ao caminhar por essa tenda, você peça: Deus, dá-me mais da tua presença, e menos de mim mesmo, assim como nós louvamos muitas das vezes, que venha ser isso verdadeiro nessa noite, em nossas vidas, mais de Deus, mais da presença de Deus, e menos de nós mesmos, menos das nossas próprias forças, de tentar fazer com os nossos próprios braços, os nossos próprios deuses, os nossos próprios ídolos, e tentarmos levar ainda diante da presença de Deus. Fique de pé neste momento, eu quero estar orando com você. Quero nessa noite clamar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, eu te louvo, Pai. Eu te adoro, ó Deus, ó Pai, porque Tu és um Deus, ó Pai, acima de todos, ó Pai. O mundo fala de Deus e Senhor Jesus, ó Pai, que fala, mas não ouve. Fala, que não ouve, Senhor, que não vê. Mas nós falamos de um Deus, ó Pai, que ouve, que vê, Senhor, que é santo, que é verdadeiro, ó Deus, e que está em nós, ó Pai. Senhor, nós podemos, ó Pai, passar por dificuldades, podemos perder de tudo, ó Pai. Mas nessa noite, ó Pai, assim como Moisés e o povo de Israel entendia, Pai, que o que mais importante que havia no meio deles, ó Pai, era a Tua presença, Pai. Que nada seria possível, ó Pai, se não fosse a Tua presença no meio deles, ó Pai. Pai, assim como Israel naquele dia, Pai, reconhecer, ó Pai, o pecado, ó Pai, se humilhou diante da Tua presença, Pai. Que nessa noite nós possamos, ó Pai, nos esvaziar de nós mesmos, ó Deus, e entrar, ó Pai, na Tua presença, Pai. Perdoa, ó Deus, as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Aqueles momentos, ó Pai, aonde, ó Pai, tentamos fazer na força do nosso braço, ó Pai. Tentamos levar, ó Pai, na nossa força, Pai. E não deixamos, ó Pai, o Teu Espírito, ó Pai, direcionar. Pai, que nós possamos nessa noite, ó Pai, sair daqui, ó Pai, entendendo, ó Pai, que o Teu tempo, Pai, o tempo de andar, ó Pai, é direcionado por Ti. O tempo de mover é Teu, ó Deus, e não nosso. Nos fortaleça nessa noite, Senhor. Nos renova nessa noite, ó Pai. Restaura em nós, ó Pai, um espírito manso, ó Pai. Um coração contrito e aquebrantado, ó Pai. Não deixa, Pai, que nós venhamos, ó Pai, ser um povo de dura serviço, Senhor. Mas que nós possamos, ó Pai, nos humilhar. Reconhecer, ó Pai, que nós não podemos, ó Pai, brincar com um Deus santo. Reconhecer, ó Pai, que nós não podemos, ó Pai, brincar, ó Pai, com a Tua presença, Pai. Mas que nós possamos honrar a Ti, ó Pai. E buscar essa presença, Pai, todo momento. Assim como Moisés fazia isso, ó Pai. Como o texto dá a entender, ó Pai, que era algo diariamente. Era algo constante, ó Pai, que nós possamos também, ó Pai. Buscar, Pai, constantemente esta presença em nós. Oh, Pai, não deixa, Pai, que nosso coração venha nos iludir. Não deixa, Pai, que os nossos olhos venham nos cegar, ó Pai. E achar, ó Pai, que nós, ó Pai, possamos. Que nós podemos, ó Pai, com nossa força, Pai. Mas que nós possamos, ó Pai, a cada dia nos humilharmos. Pai, que a cada dia nós possamos entender, Pai, que somos porque Tu és em nossa vida. Que temos, ó Pai, é porque Tu tem nos dado, ó Pai. Se temos caminhado, ó Pai, porque Tu tem nos direcionado. Senhor, bota um coração humilde, ó Pai. Ó Pai, arranca toda dureza, Pai. Para que nós possamos entender, ó Pai, que a Tua presença não pertence só a um de nós. Que a Tua presença pertence à Tua igreja, Pai. Senhor, que não é na nossa força, Pai, que não fazemos e não buscamos a Tua presença somente para nós, mas que a Tua presença é para todos nós, ó Deus. Para que nós possamos, ó Pai, nos humilharmos assim como Israel se humilhou, ó Pai, quando viu Moisés, ó Pai, a Tua presença, Pai, Moisés entrando diante da Tua presença, e nós possamos nos alegrar, ó Pai, em ver a Tua presença também na vida dos nossos irmãos. Pai, nos aquebranta, Pai, nos molda, Senhor.
Levanta, Pai, neste lugar um povo santo, ó Pai, um povo separado, ó Pai, de maneira, Pai, que aquele povo lá de fora, Pai, que o povo mundano, ó Pai, possa olhar para nós e ver, ó Pai, a diferença, Pai, possa ver, ó Pai, a nuvem de testemunho sobre as nossas vidas. Pai, que nós não viemos desejar, ó Pai, a vida do mundo, ó Pai, que nós não viemos desejar, ó Pai, os desejos do mundo, ó Pai, a maneira do mundo, ó Pai, mas que nós viemos esperar os Teus tempos para as nossas vidas, as Tuas promessas, ó Pai. Pai, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Toma a vida, Pai, de cada um dos meus irmãos que aqui entrou nessa noite. Não despeça nenhum deles de mão vazia, Pai. Mas, Pai, que nessa noite, ó Pai, encha eles da Tua presença, Pai. De maneira, Pai, assim, Pai, como Moisés saiu com o rosto brilhando diante da Tua presença. Que eles possam sair daqui, ó Pai, nessa noite com o rosto brilhando, ó Pai, do Teu favor, ó Pai, da Tua misericórdia, Pai. E que eles possam, Pai, levar, ó Pai, contagiar aonde quer que Ele vá. Pai, eu te peço e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Nesse momento você possa estar saindo do seu lugar. Os obreiros vão estar aqui à frente, mas saia com um coração diferente nessa noite. Eu não sei se você entrou talvez aqui com uma necessidade que você tem esperado Deus agir sobre a sua vida já há algum tempo. Você tem clamado, você tem olhado, tem buscado, você tem ouvido promessas de Deus. E Deus tem botado você na espera. E você não tem entendido. E você, por muitas das vezes, você talvez até tentou. Mas você falou assim, não, eu vou esperar o tempo de Deus. Eu não vou tentar com as minhas forças. Eu quero sair daqui nessa noite, eu quero que você saia daqui nessa noite crendo que o seu tempo pode ter chegado aqui nessa noite. Saia do seu lugar crendo que Deus pode ter marcado esta noite para ter um encontro com você. Saia do seu lugar neste momento crendo. A força não está na tenda, a força não está no obreiro, mas a força está na presença de Deus que habita neste lugar. E eu creio na força do Espírito Santo que possa mudar a tua história nessa noite. Possa entregar a terra prometida, as promessas de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus, Pai, visita para o teu povo neste momento, ó Pai. Pai, que eles possam contemplar, ó Pai, a tua glória sobre a vida deles, ó Pai. Fortalece eles a cada dia diante da tua presença, Pai. Guia ele pelos teus caminhos, ó Deus. Santo Deus, eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, enche teu povo da tua presença, Pai, porque sabemos, ó Pai, que é a tua presença, Pai, que faz a diferença em nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que é essa presença, Pai, que nos leva, Pai, além, ó Pai, das nossas capacidades, Senhor Jesus. Pai, essa tua presença, Pai, que prepara o caminho, essa tua presença, Pai, que abre o mar sobre as nossas vidas. Essa tua presença, Pai, que prospera as nossas vidas, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, ó Pai. Pai, essa tua presença, Pai, que restaura, Pai, as nossas vidas. Oh, Pai, eu te peço nessa noite, presença dobrada, Pai, presença dobrada do teu Espírito sobre a vida do teu povo, presença dobrada sobre a vida do teu povo, ó Deus. Não deixa, Pai, que nós viemos conformar, ó Pai. Não deixa, Pai, que nós viemos acomodar, ó Senhor. Não deixa, Pai, que nós viemos, ó Pai, nos afastar, ó Pai, de Ti, ó Deus. Mas, Pai, eu te peço, ó Pai, visita, Pai, o teu povo nessa noite, ó Pai, com o coração contrito. Santo Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero te louvar, ó Pai, pela vida de cada um que aqui entrou, ó Pai. Visita o lar, Pai, visita os propósitos, ó Pai. Visita, Pai, as famílias, Senhor Jesus. Os sonhos, Senhor Jesus, ó Pai. Que eles possam sair daqui nessa noite, ó Pai, fortificados na Tua presença, Deus. Pai, eu te louvo, Pai, e te agradeço por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus.